pessoal, eu sou a Aline. Eu sou o Daniel. E estamos aqui para o NA Nenhuma das Alternativas para a gente fazer um vídeo de conclusão, eu acho, de uma cobertura que a gente começou uns anos atrás. Eu comecei uns anos atrás aqui no canal, de uma série muito querida para mim, que é His Dark Materials, e a gente chegou ao final da terceira temporada, que conclui a história, né? Ela tá toda disponível hoje no streaming da HBO Max, e Sim, ela graças a acabou... Deus. Hã? Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus por enquanto, né? A gente não sabe Uhum. quanto tempo as coisas vão durar hoje na HBO Max. Recomendo que, se vocês não assistiram ainda, assistam. Mas esse vídeo aqui é justamente para a gente comentar esses episódios finais e dar o nosso veredito, né? Tanto eu quanto o Dani, a gente tem uma relação muito carinhosa com essa história, porque nós dois lemos a trilogia de Sim. livros em que a série se baseia, né? A trilogia do Philip Pullman, que aqui no Brasil tem o nome de Fronteiras do Universo. Uhum. Em inglês, mantém o nome que era em inglês também, né? Que é His Dark Materials. A gente vai falar aqui com spoilers da terceira temporada. Então, se por acaso você só assistiu, sei lá, a primeira, a segunda, ou ainda tá no meio dos episódios da terceira temporada, a ideia desse vídeo, já faz uns dias que saiu os últimos episódios, né? Uhum. Os últimos foram ao ar no dia 26 de dezembro. A ideia, até para a gente conseguir fazer uma análise mais profunda, é a gente falar com spoiler. Então, a gente recomenda muito que, se você chegou até aqui e você não assistiu todos os episódios ou não conhece a série, vá lá, assista. A série é maravilhosa, a história vale muito a pena. Depois retorne aqui no vídeo. Antes de eu falar um pouquinho sobre a temporada, eu só queria que a gente analisasse rapidamente a questão da estratégia de lançamento da HBO. A gente esperou, se não me engano, 2 anos para a gente ter essa entre a segunda e a terceira temporada. Tivemos pandemia, né? E tudo isso atrasou também a produção. Uhum. Compreensível. Desculpa, a nevasca estava batendo na minha casa ali atrás que eu vi. Né? Então, aí, para essa terceira temporada, a gente, que chegou nesse final de ano, chegou ali no comecinho de dezembro na HBO Max, eles decidiram fazer um lançamento não semanal, como costuma ser nas séries da HBO, e como tinha sido nas últimas temporadas, né? Um Uhum. episódio por semana, mas 2 episódios por semana. Até, né, o final ali são 8 episódios, então 4 semanas de lançamento de episódios. Até aí, ok, um pouco diferente, mas o que ficou mais bizarro, eu acho, desse lançamento da terceira temporada é que, enquanto a HBO estava distribuindo para o mundo inteiro nesse esquema de 2 episódios por semana a partir do dia 5 de dezembro, no Reino Unido não estava saindo e saiu tudo de uma vez no dia 18 de dezembro. 8 dias antes dos episódios finais saírem na HBO Max. Ou seja, Uma confusão. uma confusão. O povo que estava no Reino Unido, né, que é onde se passa a história, inclusive de onde é o escritor, tem uma relação, né, com esse público. Ficou esperando enquanto já estava saindo no resto do mundo, e depois eles tiveram o final bem antes de todo mundo. Um absurdo, um absurdo. A minha impressão é que a estratégia, assim, eles estavam querendo se livrar da série, não se preocuparam em fazer uma estratégia de lançamento que tivesse sentido. E olha, agradecer que eles levaram a cabo essa terceira temporada, porque eu acho que se a gente tivesse uma quarta, talvez a gente ficasse sem final nessa história. Mas Sim. ainda bem, tivemos, a gente tem que gratidão, gratiluz aí Uhum. por terem chegado até a terceira temporada. E finalmente para nós que lemos o livro lá 20 anos atrás, né, a Sim. trilogia, a gente finalmente viu, né, conseguiu ver a finalização dessa história, que já tinha Sim. começado no cinema lá com a Bússola de Ouro né, Sim. abandonaram e Foi um dos nossos primeiros livros assim, logo depois de Harry Potter, né? Um dos é, nossos livros que abriram assim, né? A magia, a fantasia e tal, né? Mas a questão que você estava falando ali do fato da gente não ter uma quarta, né? É justamente o fato de que não atingiu o grande público, né? Não, não,
furou a bolha, assim, foi mais para o público mesmo e tal, quem que realmente assiste, né, que gostou dos livros no passado. Ou que já gosta muito do universo de fantasia, né? E aí ficou ali na Mas eu série. acho que ainda saiu um pouquinho prejudicado por causa do marketing, né. Se Muito você ruim. se você conversar com as pessoas, ninguém sabe se tá saindo ou não, né. Não também não atingiu muitas pessoas. Infelizmente, assim, foi aquela tipo de série que vai estar ali, né, a gente vai poder assistir, vai poder curtir, mas não vai poder comentar muito com as outras pessoas, porque quase ninguém viu, né. Quando começaram a sair os novos episódios, eu postei assim nas minhas redes sociais, a melhor série que quase ninguém vê, né? Porque é uma pena que essa história fique restrita tanto a um núcleo. Ela é um pouco nichada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é um tema fácil. É um tema complexo, é um tema polêmico. A gente já sabia que já teria todos esses empecilhos para manter a série numa bolha, mas é o que você falou, o marketing que fizeram da série foi deplorável também, né? Infelizmente. Mas a gente vai parar de reclamar muito sobre isso, porque é isso. Temos a Abemos série, Abemos 3 temporadas que concluem essa história e que, né, vamos falar aqui, mas que, a meu ver, concluem muito bem. Assim, olhando para um todo, eu fico muito feliz de ter visto His Dark Materials com a qualidade que entregaram ali da série. Bora lá, acho que a partir de agora realmente a gente vai entrar em spoilers, ok? Primeira coisa que eu queria falar sobre a abertura. Eu acho que a gente já deve ter falado, talvez, em outros vídeos aqui É no uma das canal. melhores aberturas, né. É uma das melhores aberturas de série que eu já vi. Assim, antes da gente começar a gravar aqui, eu revi as aberturas das 3 temporadas. Ela é muito parecida, né? Desde Uhum. a primeira temporada, ela tem Sim. praticamente todos os principais elementos que a gente viu nessa terceira. Sim, a E mesma aí, música também, né. e assim, aí eles vão adicionando alguns elementos, trocando algumas coisas que tem a ver com a temporada. Mas eu acho incrível que, além da música, né, que é maravilhosa tal, tudo estava ali desde o início, muitos elementos. E eu lembro que, quando eu assisti essa abertura pela primeira vez, eu assistindo com meu marido, que não conhecia a história, eu ficava assim, tipo, ai meu Deus, as asas dos anjos, a faca sutil, a luneta, tudo estava lá desde o início, Uhum. né, já dando ali pistas que quem vai pegar é quem conhece a história, mas todos os elementos da história, o pó, pelo amor, Uhum. né? A importância do pó formando tudo. Tudo já estava nessa abertura ali desde o início, e eles foram, Sim. né, elegantemente trocando algumas coisas ao longo das temporadas para adequar mais a trama daquela temporada. Mas o Will e a Lyra, Uhum. né, um subindo, outro descendo a escada. E nessa terceira temporada a gente tem alguns elementos foram introduzidos, principalmente ali o que me chamou a atenção foi o mundo dos mortos, porque é muito importante mesmo, né? Tem uma trama muito importante ali. Uhum. E o mundo dos mulefas, né? Que a gente vê ali no final. Que o Will e a Lyra vão para lá, a Mary tá lá o tempo todo, mas que também é importante para trazer o elemento de explicação sobre todo esse universo, né? Sobre toda a relação do mundo, dos seres com o pó. Então, o começo é bem interessante, né, porque ele já mostra para que vai ter algumas coisas um pouquinho a mais, né, que é justamente essas perspectivas que eles vão dando do Lord Asriel, né, e da senhora Coulter, que eu acho que é o que, para mim, assim, movimentou a temporada, né. É claro que a gente tem no final um momento mais tocante ali da Lyra e do Will, né, mas para mim o que carregou boa parte da temporada foi o arco dos pais aí. E é interessante porque nesse começo, principalmente nesse primeiro episódio duplo, né? Esses 2 episódios, na verdade, a Lyra tá literalmente sumida, né? Porque ela tá ali sob efeito de remédios, a senhora Coulter, ela tá Uhum. dopada, então ela não aparece, e é justamente a oportunidade deles trabalharem a trama do Asriel e da Marissa, que são personagens muito interessantes, né? Eu gosto muito que eles são personagens horríveis, eles são pessoas horríveis,
Mas Uhum. eles são personagens muito bons, eles são personagens muito Sim. complexos, tanto na relação deles com a Lyra, na relação deles com o mundo. Eles são deploráveis em muitos sentidos, em muitas coisas que eles fazem. Uhum. E apesar de horrível, por exemplo, o Azriel, É. ele é o único líder possível dessa rebelião que eles estão movimentando, né? Sim. Eu acho que um levanta o outro, né? Porque a gente tem acompanhado a mãe da Lyra como uma vilã, desde a primeira, segunda, só que o Lord Sim, Asriel, ele tem poucas aparições, né? Ele era sim. bonzinho até o final da É, primeira temporada, e você ainda fica se perguntando o que que aconteceu, né? Tem esse grande salto da segunda, né, para ele não terceira, aparece na segunda, né? isso, Só né? em uma ceninha. Aí ele volta na terceira e você fala: "Nossa, que coisa, né? Será que vão explicar mais?" E quando você começa a ver, né, o personagem, ele é tão ruim quanto a Senhora Coulter. Exato. O que eu Ele acho que ele é, o que diferencia os dois uhum, é que ele é mais carismático. sim. Ele consegue conquistar melhor as pessoas do que ela. E eu Uhum. acho que os demons deles e a relação dos personagens com os demons é a alma, para mim, de His Dark Materials, né? É a alma dessa história. O Azriel, ele tem a Estel Maria, né? Que é Uhum. essa leopardo das neves, É. tigresa branca, não sei. Essa felina imensa, Uhum. maravilhosa, lindíssima e perigosa, né? Mas linda. E o macaco da senhora Coulter, Uhum. ele é bonito, até ele é exótico, mas ele é claramente um ser ameaçador por si, né? Você se Ele fi afasta dele. sim, ele fica olhando feio, né. Ele É, tem, aquela visão de tipo: "Nossa, chega perto que eu vou te dar um tabefe", né. exatamente. Não, Tabef, não, eu vou arrancar o seu olho fora. É isso que Uhum. ele passa. Enquanto a Estel Maria, não, ela é bonita, ela é imponente. E eu acho que é Passa uma exatamente isso. nobreza, né. Isso, passa uma nobreza, né? O cara não tem o nome de Lorde à toa. Eles apresentam também essa forma como as contrapartes humanas deles lidam com as outras pessoas, com o mundo e tudo mais. E como eu falei, ele vai mostrando, né, essa personalidade do Lord Asriel que a gente ainda estava descobrindo, né, e essa missão principal, né, que se torna o arco da temporada, que é ele recrutando os rebeldes de vários mundos assim, para lutar Uhum, contra a autoridade. Então sim. dá todo uma luta épica, né, para esse final aí. A autoridade é essa que, assim, a gente já tinha tido algumas explicações na segunda temporada, mas nesse início de temporada eles fazem uma coisa bastante explícita, né? Com uma animação ali inicial para explicar se tinha ficado ainda alguma dúvida sobre toda essa questão da autoridade ser essa figura que a gente consegue fazer um paralelo com a história cristã, né, de Deus só que no caso do mundo de His Dark Materials, o que eles explicam é que essa autoridade, na verdade, não é um criador. Ele se autodenomina criador, mas ele, na verdade, foi simplesmente o primeiro ser senciente, né? Que veio ali do pó e que contou essa história para todos os outros que vieram lá também. Não, eu sou o seu criador, né? E estabeleceu uma dinâmica de poder e de repressão até contra isso que o Azriel e aí os seus companheiros, os outros líderes, estão lutando para a liberdade de pensamento, de expressão, estudos e tudo mais. Eu acho que esse início foi importante, assim, apesar de ser uma coisa muito mastigadinha, eu acho que precisava, porque, mais uma vez, é uma história complexa, eu acho. Achei um pouquinho mastigado demais, né, da forma como foi contada, mas ok, né, releva e passa pra frente. Falando um pouquinho sobre a Marissa, a gente vê, na verdade, essa temporada,
o arco dela é um arco de transformação, né? A gente conhece a Marissa dessas 2 primeiras temporadas, a relação complicadíssima que ela tem com o Demon dela. Eu já falei em outros vídeos aqui, mas esse para mim foi uma das coisas mais interessantes que a série trouxe, porque essa relação complicada que ela tem com o Demon, ela não existe no livro. No livro, esse macaco é igualmente horrível, tal como, né, a personalidade da senhora Coulter, que ela oculta muitas vezes, mas eles não têm essa relação problemática. E eles terem trazido isso para a série foi tão interessante, né? Essa Sim. briga dela com ela mesma, E que e faz não vem sentido. e que não vem só dessa temporada, ele já vem Não, trazendo desde desde a sempre. primeira, né, desde o Sim. tapa que ela deu no macaquinho. Sim, aquela cena que, nossa, para mim uma das melhores cenas da série é quando ela fecha ele para dentro do apartamento, né? E ela fica andando na beirada, assim, da sacada do apartamento dela, como se ela fosse se matar, assim, e ele desesperado lá dentro. Eu acho que faz muito sentido ela ter realmente esse problema com ela mesma, no caso, né, representando ali o macaco, que é um lado mais puro, mais interno dela, mas ela vive muito de aparências, né? E o macaco Uhum, entrega quem ela é, de verdade. O fato de ter isso e dela, de certa forma, de quebrar aquela máscara que ela cria, para mim uhum, faz muito sentido ela ter um problema com ele, assim. É uma coisa que ela não quer mostrar para os uhum. outros, é uma coisa que Sim, ela não aceita, e eles trouxeram isso para ser uma coisa que ela não aceita em si, né? um reflexo dela. Mas como você Exato. falou ali no começo, a representação dos Demons sempre foi algo fantástico, assim, da série, e bom aí que na televisão eles conseguiram acertar também. E então a gente tem nessa temporada, na verdade, o arco dela se entendendo com ela mesma, Uhum, no caso, ela se entendendo com o macaco, né? Com o Demon dela, que nunca ganha um nome ali na série. É engraçado, porque a gente torce muito contra ele a maior parte do uhum, tempo, mas no momento que ele tá sofrendo nas mãos da Marissa, é doloroso de assistir também, né? Bem doloroso. E ver essa reconciliação dela com ela mesma, dela com o seu Demon, foi uma coisa bonita de se ver nessa uhum, temporada. Eu concordo com você, eu acho que nesse começo assim a gente teve muito forte o Azriel e a Marissa, acho que até tomando um protagonismo, né, na história. Eu só acredito que esse protagonismo foi tomado de uma forma certeira no início da temporada e que ele vai se esvaindo ao longo da temporada. Eu acho que eles não conseguiram segurar e assim, não por conta dos atores, nem por conta, né? Mas acho que por tempo de tela, assim, que no começo estava bem forte, depois eles precisam dividir um pouco melhor, e eu acho que eles não mostraram tudo que eles deveriam mostrar desses personagens, e principalmente da trama que envolve a rebelião do Azriel. Eu acho que ela é muito forte no início, e ela vai perdendo força assim no final. Acho que foi a primeira temporada que eu pensei, você falou um pouquinho sobre isso para mim, que eles correram. E a gente sabe que correram mesmo, uhum. eles tiraram muita informação que a gente tinha, né, nessa conclusão da história. Eu acho que a série ela teria se beneficiado bem assim de uns 2 episódios a mais, para a gente ter mais tempo ali dentro da República do Céu, né, que o Azriel estava ali comandando, entender melhor aqueles outros personagens que estavam ali com ele, o Ogumi, que teve ali participação ali no começo, quando ele está recrutando, a Ruta Skadi, né, com as bruxas, os Galivespianos, que né, aparecem nesse começo, mas eles não são muito bem explicados. Os Galivespianos são aqueles seres pequenininhos de asas, né? Eles têm uma importância assim na história, eles vêm de um outro mundo, isso aí nem é explicado, pode, assim, para a gente ficar, é mais uma criatura do mundo da Lyra, né? Mas não Uhum. é. Eles são de outro mundo, assim como o Azriel estava recrutando, né, o Ogum e tal, ele recrutou várias criaturas, inclusive esses Galivespianos. Mas nada disso é explicado e perde-se um pouco também a importância deles no final da história. Então, sei lá, eu achei que a série tinha justamente essa oportunidade de explorar um pouco mais a fundo a luta do Azriel e o que acontecia ali na república dele, né, no acampamento. Sim. E Deu um tamanho muito pequeno, né? Porque a gente lê os livros, a gente sempre imaginou um negócio super
gigante, né? E a própria série de TV fala, não, porque o meu conselho e tal. Aí quando você vê lá, enfim, três Tem 3 pessoas. pessoas, Que exato. conselho é esse? Exatamente, né? Poxa, É, tem só, tipo, o anjo que ele liderou a revolta contra a autoridade, sabe? Tem umas coisas assim, né? E aí você é, vê 3 pessoas discutindo ali no conselho no e fundo. ainda não é. Aí você pensa, puta, eles vão ali para uma sala, como se fosse uma sala de trono e tal, algo super moderno, lindo. E não, eles estão ali na barraquinha. Entendeu? Aí você sente a falta de orçamento no ar. E aí você fala: Sim, "Nossa, graças a Deus, assim, que eles conseguiram concluir", entendeu? Porque sim, porque o é, negócio não estava fácil. Os efeitos especiais não me incomodaram, de modo geral, assim, na temporada, eu gostei dos efeitos dos anjos, eu achei muito legal, muito foi. legais. Vou estar me adiantando aqui, né, mas já no final eu também gostei dos efeitos especiais que teve ali na última batalha. Eu Acho também que eles gostei. conseguiram. Você vê ali que também teve falta de orçamento, mas não ficou nada ofensivo, assim, né? Não, não, ficou legal de Tipo, assistir. Mas é o que você falou, eu acho que a questão é que você percebe uma limitação ali naquela trama da República, né? Do grupo ali que o Azriel forma, e aí você não consegue levar muito a sério, né? Que, puxa, são eles que estão tentando lutar contra o reino dos céus, né? Contra uhum, a autoridade, contra Deus, contra o seu regente. E fica um pouco desconexo, e eu realmente senti falta disso no final. Na minha opinião, quando a trama da Lyra dá uma engrenada, e eu sei que você discorda acho que um pouco de mim nesse sentido. Eu acho que quando a trama da Lyra começa a crescer lá pelo quinto episódio, que é justamente no momento que ela vai entrar no Reino dos Mortos, ela deixa o Pan para trás numa cena que tinha sido bastante sentida no livro também, e foi bastante sentida na série. Eu acho que eles conseguiram sim. entregar essa cena de uma forma muito bonita, muito sentida como deveria ser. A forma como eles sempre trabalharam o Pan ao longo de todas as temporadas é absolutamente perfeita, absolutamente perfeita. A gente tem esse carinho todo por ele na história original, e eu acho que a gente mantém isso. O ator, inclusive, que faz a voz do Pan, eu acho que é muito bom. A Uhum. expressão do Pan é muito bom. A gente sente a dor pelo Pan estar sofrendo todo momento. No início, ele pedindo para a senhora Coulter para acordar ela, quando eles se separam. Então, eu achei que isso sempre foi muito importante. Nessa temporada também teve um peso forte, né? Porque a Lyra ficou muito afastada, e uma das grandes questões até do final foi ela se reencontrar com o Pan e se acertar consigo mesma, né? Com aquilo que ela tinha feito com ela mesma. Eu acho que desde desse momento, a trama da Lara, para mim, né, e do Will, engrena de uma forma que só, para mim, só veio numa crescente, enquanto a trama da Marissa e do Azriel, para mim, veio numa queda. Como eu falo, ainda vou discordar aí, porque pra mim a trama da Lyra e do Will parece uma subtrama, né? Você tem a trama principal, que é a guerra, né? Que é realmente a conclusão da guerra contra a autoridade e tal. Aí você tem a Lyra por ali, né? Indo, fazendo a side quest dela, eu vou lá para a Terra dos Mortos, né? Que eu tive um sonho. Então ela fica andando por ali, por cá, e dali a pouco acaba na trama do Lord Asriel dando uma passeada, né? Mas, tipo, isso aí é do livro, né? Eles foram bem, né? A gente tava comentando, Fiéis eles foram bem fiéis, né? foram. Mas também não tenho muito apego pela personagem da Lyra, né? Mas isso vem durante todas as temporadas. Eu nunca consegui ver ela muito bem como a personagem do livro, né? Então existem certos Ela é momentos. diferente mesmo. É, só que não foi uma tentativa da série em fazer ela ser diferente. Eu me pegava em certos momentos ali, né? Onde isso logo nos primeiros episódios, né? Onde não vou lembrar muito bem a cena, mas chega lá o urso e fala: Ah, nossa, Lyra, Silvertongue, né? Língua mágica, né? Língua Que mágica. Você para pensar, você fala, mas onde isso?
É, entendeu? Eu me lembro do livro, né, que ela realmente era bem ela mentirosa. tentava bem mentirosa, tentava, sair melhor ali, contando a versão dela, mas a gente não teve isso na série de TV. Então eu achei isso incrivelmente estranho quando eles foram comentando na série de TV. Aí eu fiquei pensando: "Puta, será que na cabeça da diretora eles conseguiram construir esse tipo de personagem?" Porque para mim não aconteceu, entendeu? E se eles tivessem tentado fazer algo diferente, beleza. Mas como falei, eu fiquei com essa sensação de que as pequenas coisas que eles fizeram para eles foram suficiente para estar no caminho que tá, né. É, É uma pequena reclamação minha, né, mas assim, foi um dos problemas que eu tive, de se apegar à trama é, dela, né? é, É, total. eu realmente discordo muito, porque assim, eu entendo o que você está falando, Dan, e mais uma vez a gente também já falou sobre isso Uhum, em outros vídeos, só para retomar aqui, é isso que o Daniel falou. Inclusive, se você assistiu o filme da Bússola de Ouro, você vê que a personagem lá naquele filme, que a gente tem várias coisas para reclamar daquele filme também, mas ela é muito mais parecida com a personagem nos livros do que a Lyra da série entrega, né? uhum, Ela ser mais malandrona, né? Ela levar todo mundo na lábia, contar um monte de mentira, sempre se safar dessa maneira. E eu acho que na série, sim, tem esses momentos que eles ficam lembrando, né? Ai, Lyra, língua mágica. Tem um momento, inclusive, aqui que eu acho que ela tá contando alguma coisa e o Yorick lembra, né, da alcunha que ele tinha dado, do apelido. Lyra, língua mágica, e eu concordo com você. Na série não faz sentido. Isso não é uma coisa presente, mas eu não acho que eles simplesmente passaram por cima disso. Eu acho que assim, eles gostam de fazer a referência porque isso é uma coisa forte do que vem do livro, inclusive. mas eu acho que eles não forçam na série várias situações que deixavam evidente essa característica da Lyra. Eu lembro até que no livro tem um momento em que ela chega no mundo dos mortos e ela chega contando mentiras, porque essa é a Lyra, né? Uhum. Cada hora que ela abre a boca é uma história inventada diferente que ela bota para fora. E eu fiquei esperando que essa situação pudesse ter na série. Mas eu acho que é isso. Eles construíram uma Lyra diferente, talvez porque a atriz não conseguiu chegar na personagem, e aí eles decidiram fazer uma heroína mais tradicional, mais Uhum. boazinha, mais heroína mesmo. A Lyra não é muito heroína Sim, mas eu acho que é nos uma livros. falha, entendeu? Porque eu acho que Ah, eu hoje não a gente vejo sofre assim. por uma saturação muito grande, né, e você ter personagens que conseguem, se diferenciar do que a gente tem hoje no mercado, para mim é um ponto extremamente positivo. Eu acho que é um ponto positivo, mas eu não vejo como uma falha, entendeu? É aí que tá. Uhum. Eu acho que eu sinto que você se apega muito assim ao fato, mas tinha aqui uma material de uma personagem legal. Mas eu acho que assim, por algum motivo eles não conseguiram fazer essa personagem, e aí eu acho que eles adaptaram da forma como dava. Eu acho que para mim ainda não é o cerne de His Dark Materials, e a mudança na personalidade da Lyra não me incomoda. Eu concordo com você que parece uma side quest, eles fazendo um negócio paralelo, mas é que eu também não consigo ver a rebelião do Azriel como sendo o foco da história, porque eu Uhum. não acho que é o foco da história. Eu acho que a Lyra é o foco da história. O que a Lyra e o Will estão fazendo é o foco da história, e eu sempre enxerguei dessa forma. É lógico. Estou falando também porque eu já conhecia Sim. dos livros. Mas para mim, a É. rebelião do Azriel é a side quest. É Uhum. o paralelo que a gente está Sim. vendo. Acho que no livro fica mais fácil, porque a gente vê muito da Sim, perspectiva da da Lyra. Lyra, Acho que exato. aqui fica um pouquinho mais complicado. É verdade, ainda mais por esse começo, né? Como a gente falou aqui, no começo, Azriel, Coulter, a rebelião, a República do Céu, o que está acontecendo ali, a questão com os anjos, né? Ele vem de uma forma muito forte no começo e, né? De repente, a Lyra no mundo dos mortos, que Uhum. é uma coisa que inicialmente não parece importante, mas é importante, depois a gente entende que toda essa Sim, questão dela ter libertado as almas ali do mundo dos mortos não é que é importante. Mudou a estrutura dos multiversos. Por isso que eu digo,
A rebelião do Azriel é nada perto do que a Lyra faz ali no mundo dos mortos e eu não sei se fica super claro, mas eu acho que sim, né? Se a gente reparar bem, desde lá da primeira temporada, quando as pessoas morriam, os demons delas se desfaziam e viravam pó de volta. Eles voltavam para o todo, né? Eles voltavam para essa para esse pó que estava existindo em tudo ao redor, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto o Demon voltava a fazer parte do todo, a alma do ser humano ficava presa no mundo dos mortos. E lá, quando a Lyra liberta todos os mortos que estão ali, a gente escuta, né? O Lee, a última palavra do Lee antes de atravessar para o mundo é: eu vou encontrar minha Hester de novo, né? A Demon dele. Ele vai, assim como todas as outras pessoas que, né, se libertaram ali daquela prisão, que era o mundo dos mortos, voltam a entrar no todo, voltam a se encontrar com as suas contrapartes de demons, voltam a ser completos, mesmo não mais numa forma corporal. E foi só isso que a Lyra e o Will fizeram no mundo dos mortos, né? Eu lembro que no livro a Lyra, ela até fica falando, né? Eu sei que o Pan tá muito triste comigo antes dela se reencontrar com ele, mas o que eu fiz vai fazer com que a gente fique junto para sempre, né? Mesmo depois da nossa morte. A gente iria se separar depois da nossa morte e agora não mais. Mas como você fala, é muito importante, né, o que ela faz. É uma pena que a gente não tenha esse sentimento de importância até chegar, eu acho que o quê? No 7º episódio, que é justamente quando eles abrem a porta, ou seja, até o sim. antepenúltimo. Então, é assim, é mais no final que a gente começa a ter a importância da side quest da Lyra. Mas eu Mas acho que His Dark Material sempre foi assim, Dan. Você, quando assiste a primeira temporada, você não tem a menor ideia do que você está vendo, da importância do que você está assistindo. A primeira temporada, quando vista em retrospecto, ela representa quase nada do que é realmente a história de His Dark Materials. É por isso que sempre foi muito triste todo mundo ter parado lá em A Bússola de Ouro e nunca ter descoberto o que vinha depois, porque aquilo era nada da história, era uma introdução que ia revelar uma coisa muito maior, mais complexa e que realmente representava aquilo que o Philip queria contar, né? O Philip Pullman. Mas Bom, é como você é falou, isso. as coisas elas mudam de perspectivas, porque a gente pegou esse livro, né, como um livro para infanto-juvenil, né? Você começa a Pois ler, é. quando você vê ali é um livro filosófico, né? Aí você fala, E mas escrito por um cara ateu, criticando não uma religião, mas a própria ideia do divino, né? Do cristão. sim. Aí você fala, mas o que que eu li aqui? Entendeu? Prega isso mesmo que tá na prateleira e tal, que era pra gente ler. Que estava do lado de Harry Potter. Assim. Sim. Então Eu... não é a jornada que você espera ter, né? Não. Como eu falo, é um livro que fica na sua mente, né? Mesmo depois de 15, 20 anos aí que a gente leu. Tem muitas Sim. cenas fortes, né? Como a gente estava comentando e tal, né? E eu não sei se também foi esse um dos motivos que meio que prejudicou para a série de TV, levar tanto tempo para o pessoal entender sobre o que se trata. E talvez. No livro é um pouco É, mais fácil, né, da gente lidar com isso. uhum. Porque a gente fica muito tempo imerso naquilo quando a gente está lendo. E os livros são meio curtinhos, né? Dá para você ir lendo um ou outro e terminar rápido. Aqui ainda teve esse time jump, que eu acho que também não ajudou muito. Acho que se fosse É, tudo um em sequência do outro, teria sido melhor, né? pode ser. Mas eu acho que nesse caso, assim, talvez eles tivessem uma estratégia de lançamento mais rápida, se não fosse pela pandemia, né? Então, Uhum. eu acho que teve isso também no meio. Mas vamos já falar um pouquinho mais sobre o final, porque a gente tem algumas coisas para falar sobre o Sim. final. Eu acho que assim, esses últimos 2 episódios a gente teve 2 episódios bastante interessantes e a gente também diverge um pouco sobre esses 2 episódios, né? Eu gostei muito mais do último e o penúltimo me incomodou um pouco, e você gosta bem mais do penúltimo do que do último, Sim. né? Você quer falar então do penúltimo? Porque aí
A gente já entra no que eu não gostei e depois a gente fala sobre o último episódio. Penúltimo, ele é o simples, entendeu? É a luta. É a luta, a batalha final. É o que todo mundo tava aguardando, né? Menos eu. E é. Mas assim, o povão tá lá pela luta, né? É derrotar a autoridade, ver como que finaliza, né? Depois que você termina o último episódio, você fala, nossa, mas ainda tem coisa para finalizar. Tipo, eles não tinham muito orçamento, né? Isso daí ficou muito evidente, mas conseguiram colocar alguns elementos assim, né? Que ficaram bons, que nem os espectros, né? Dando um tom de terror, Sim, que eu ficou achei que legal ficou, mesmo. ficou legal. E a Batalha dos Anjos também, né? Você vê que não foi nada exagerado em questão de orçamento, mas como eles afastaram para a câmera, né? Só mostrando os pontos de luz, isso deu um efeito muito bom, né? Mesmo que você não esteja vendo os detalhes por detalhes, você sente a apreensão que eles estão tendo, né? De que, tipo, nossa, a gente vai ser esmagado aqui, vamos aproveitar a chance aqui de tentar dar um golpe final antes que a gente seja eliminado. Eu gosto muito de uma Toda aquela sequência cena que. dos inimigos, né? Engolindo, né? Os rebeldes ficou muito boa. Sim, eu gosto muito de uma cena do. Que eu acho, bom, eu não lembro, talvez tenha no livro, eu não reli ele inteiro antes de assistir a temporada final, mas na série tem esse momento em que o Metatron ele começa a falar na cabeça dos rebeldes que estavam lutando, né? Uhum. Tipo, exatamente como o Deus punitivo faria, né? Vocês estão errados, se vocês ficarem do meu lado, eu vou perdoá-los, mas se não, vocês são hereges, Uhum. né? E as pessoas desesperadas ouvindo aquilo, se ajoelhando e pedindo perdão, eu achei que ficou bastante interessante e condizente, né? E aí, seguindo também toda a sequência, né? Porque, como a gente falou no começo, esse daqui também foi um arco, né? Do Lord Asriel com a Senhora Coulter, lutando contra o Metraton, né? Fizeram algumas mudanças, né? Sim, em relação né, ao livro, Sim, mas eu achei que que eu ficou achei que foram bacana, boas. né? Você vê ali que tem a líder, né, dos Anjos Rebeldes, fala ali para a Senhora Coulter, A que Zafânia, a Zafânia, ela fala ali que as coisas não vão ser muito bem como o Lord Asriel imagina, né? Porque o Metraton, ele joga, né, contra a própria pessoa, né? E o Lord Asriel, ele nunca teve, né? Ele nunca viu para dentro dele as coisas de errado que tinha, né? Isso daí eu achei que ficou bem interessante, sim, né? Elevando a personagem da Senhora Coulter, né? Que sempre foi uma exato. personagem que sempre soube o que tinha de errado nela, né? E ela Então, usa isso contra os seus inimigos, inclusive contra o Metatron. Eu acho que uma coisa legal desse final é que eles, é o que você falou, eles sempre souberam que a senhora Coulter é a grande joia deles. É uhum, muito legal ver o Azriel mais nessa temporada, mas entender que ela era muito mais poderosa e muito mais capaz foi o que eles fizeram para ter essa sequência de luta contra o Metatron, sim. né? Eles E, aproveitaram a personagem. os cenários foram super simples, né? É. Mas nada assim ofensivo para os olhos, né? Mesmo a gente que leu os livros, achei que ficou Uhum. bem bacana Sim, a fizeram umas mudanças reinterpretação que eles boas. fizeram com a batalha, né? Que ficou meio que mais uma batalha mental do que a física, né? Que teve nos livros e tal. É. E mesmo assim, né, a gente tava falando que mesmo ele se jogando do abismo ali, teve algumas diferenças, porque no livro foi um pouquinho mais violento, né? Foi. Mas De tipo, unhas nos olhos e crânios sendo quebrados. sim, né? Mas assim, eu ainda achei que ficou muito bom, né? Bem tocante a cena, eles caindo no abismo, né? E o toque do Sabendo que macaquinho, né? eles. É, Lembrando que não era a morte ali pelo abismo, não seria uma morte como todos os outros personagens. Eles não iam ter a oportunidade de de voltar. é,
voltar para o todo, né? Voltar para o Uhum, pó. Era o sim. esquecimento. E foi esse sacrifício que eles fizeram. Ficou bem bacana também eles colocarem, né, o final do macaquinho da senhora Coulter, né? Que eu acho que não recebia nome por vontade dela mesmo, né? Talvez ela É, tivesse o nome na infância, né? Mas eu acho que a amargura foi tanto assim que ela nem mais, nomeou, né? Não permitia que ele falasse. que sempre foi algo bem interessante, uma vez que você paga para pensar, né? Já que todos os outros Sim, demons eles conversam, né? Mas assim, ficou bem tocante silenciado. no final, né? Ele ficando para trás, usando aquele, sei lá, aquela máquina, mas assim, tendo Sim. a integração dele com a com a Lyra, eles É, quase que eu acho tocando e que tal, e ela vendo a morte dele e da mãe, né? sim, entendendo, né, que a mãe dela estava morrendo. E assim, ai, é doloroso, porque naquele momento, até o mais. A pessoa que mais odiasse aquele macaco, eu acho que naquele Uhum, momento tava lá, tipo, toca Lyra, né? uhum, No macaquinho, e eles não se tocam, a mão começa a se desfazer antes que a Lyra pudesse tocar nele. Então é doloroso. O His Dark Materials tem dessas, né? Até o uhum, fim, de atingir uns pontos de uma forma, com uma dor tão profunda uhum, que você fica assim, bastante sentido. É isso, no final eles acabam se sacrificando, sabendo que eles estavam dando a oportunidade da Lyra sobreviver. A única coisa que me incomoda me incomodou a ponto de estragar um pouquinho minha experiência com o episódio. Eu acho que o Metatron, para mim, ele não foi construído como uma ameaça que ele deveria ser. Eu acho que a gente deveria ter tido ao longo da temporada uma presença mais forte do Metatron como uma ameaça. E para mim, essa sequência no penúltimo episódio não foi o suficiente, assim. Eu Essa acho que cena eu que a gente. acabei relevando, assim, deixando mais quieto, porque para mim eu acho que teria que ter tido um aumento no orçamento dessas coisas, né, para ter dado a grandiosidade da guerra que E merecia, tem né. também, né, para É, essa trama. mas falando de É, algo que me incomoda, né, é, foi a cena da da autoridade, né, autoridade. Essa foi a cena mais da temporada. criminosa da temporada, da série. A Uhum, pior cena da série. sim. Era para ser assim o grande momento. E eu não sei se assim vocês que estão assistindo aqui agora, se vocês, eu imagino que muitos que vão assistir esse vídeo só assistiram a série, se vocês compreenderam aquela sequência em que o Will e a Lyra encontram aquele esquife, né? Aquela liteira, no livro é uma liteira, mas é uma caixona de cristal, Uhum, e aí o Will corta ela com a faca, né? E aí tem um serzinho todo enrugado ali, só que assim, tudo bem, dá para perceber que é, sei lá, um homem, alguma coisa assim que tá bem encolhidinho ali, e a partir do momento que ele abre, se desfaz. Eu não sei se deu para entender. Eu imagino que as pessoas, muita gente boiou nessa cena, porque ela sim. não tem explicação nenhuma. Para né, deixarmos claro o que era aquela cena, e agora eu vou ter que fazer a comparação com o livro, porque é outra coisa Uhum, isso no livro. Aquele ser que está ali é a autoridade, é simplesmente Deus, é uhum. esse ser primeiro aí que se denominou criador de todas as outras criaturas, que já estava muito, muito antigo, muito debilitado e que estava sendo mantido naquela caixa de cristal. Na série é dito que a autoridade realmente tinha se afastado, né? E eles não sabem exatamente por quê. E aí, teoricamente, é nesse momento que a gente deveria compreender o porquê, né? Porque ele, de tão antigo que ele era, esse ser já estava absolutamente debilitado. E no livro, não é uma coisa que a Lyra e o Will chegam lá e tá o ser ali deitado e vira pó. Não. Eles encontram ele lá dentro, acordado e absolutamente em pânico, gritando, chorando, batendo nas coisas. Ele, obviamente, não tem mais sanidade mental, seja por conta
de ser muito antigo, de estar ali representado, inclusive, como um idoso que já perdeu totalmente suas faculdades mentais, né? Ou talvez porque estava ali numa situação de aprisionamento. O livro chama aquela caixa onde ele está de cela, ou seja, ele estava preso ali. Seja talvez porque o Metatron e os outros anjos ali queriam esconder o quão debilitado ele estava para manter assim o seu poder, o mito, né, na mente das pessoas, ou porque, né, realmente ali ele estava enclausurado, foi uma oportunidade que viram de tomar o poder. Isso nunca é completamente explicado, nem no livro. Ver a autoridade naquela situação é tão debilitante, é quase humilhante, né? E aí você tem esse momento que é o Will e a Lyra, vem ele, e a Lyra e o Will, sem saber quem ele eles ficam muito tocados e tentam ajudar. Então, a hora que eles abrem é para tentar ajudar o velhinho, o anjo velhinho que tá lá. A Lyra ainda fala: não, a gente vai ajudar você a se esconder e tal. E aí fala que eles, diante da gentileza, principalmente da Lyra, a autoridade, né, esse ser velhinho ali que estava, né, meio demente já, ele tem um momento de encantamento, que ele ia seguir aquelas crianças para onde quer que eles levassem ele, porque foram gentis com ele e ele estava desesperado naquela situação. Só que aí ele, fora da caixa, em contato com o vento, ele começa a se desfazer. É um momento que é tão chocante, mas tão chocante, você entender que aquele é a autoridade, que ele está naquela situação, Que e que 20 foi anos por uma. que 20 anos depois aí de ler, mesmo que eu tenha esquecido muitas das coisas, né? Porque eu nunca sou muito bom de Do livro, lembrar. Essa cena sempre ficou muito marcante na minha cabeça, né? E na como minha você também. fala, é muito marcante que na série de TV eles fizeram da forma mais covarde possível, assim, para falar, a cena tá aí, mas não vamos explicar nada, que a gente não quer causar Se treta, briga com ninguém, né? Assim, a série ela traz elementos tão polêmicos, tão complexos, né? Passíveis de reclamação, de boicote, de tudo. Realmente, essa era a cena mais tensa nesse sentido, né? Você vê uma representação de Deus nessa situação, mas falta um pouquinho de culhões aí, um pouquinho de coragem para levar essa cena até o fim. Já estava acabando mesmo, não sei Uhum. porquê. Vai ficar com, sei lá, medo de fazer essa cena. Eu não sei o que veio aí, mas é uma pena, porque eu acho que perdeu uma força aí no impacto desse final que o livro tem, né? Que a história do Philip Pullman tem. Uma pena, ficou devendo aí o fim da autoridade, a morte da autoridade. O pior é que, para muita gente que assistiu só a série, nem entendeu aquilo, nem entendeu quem que era aquele ser. E por fim, a gente tem aí o episódio final, né? Porque depois de toda essa luta, mortes e tudo mais, você até me falou, né? Tipo, o que Uhum. mais tem, né? O que muita gente deve pensar o que vai ter para um episódio inteiro, um episódio que é mais longo, né? O episódio final do que Uhum. o penúltimo. Mas é aí que, para mim, é a grande beleza de His Dark Materials. Eu sei que eu acho que eu gosto disso, eu gosto de ver as histórias que eu acompanho por esse lado. Para mim, às vezes, aquilo que está acontecendo que parece grandioso não é o importante, não é o importante para mim, inclusive. E para mim, para His Dark Materials, eu acho que é isso também. Por mais que aquela luta tenha sido, óbvio, decisiva e fundamental em algumas coisas, a gente entende nesse último episódio do que exatamente a história se trata. A gente entende o que é a alma dessa história, né? A relação dos personagens com os Demons, só nesse último episódio que eles vão se encontrar, a Lyra com o Pan, e se curar, né, dessa coisa terrível que eles passaram, dessa separação, que foi muito dolorosa para ambos, e que fez o Pan perder a confiança na Lyra, né? Mas é muito legal que, né, na história original isso acontece também. É justamente um momento de mudança do Pan. É doloroso,
mas é justamente o momento de amadurecimento da Lyra. É quando o Demon ele fixa a forma dele, foi esse momento, né? Então, quando o Pan encontra com a Lyra, ele já está na forma fixada dele, que ele nunca mais vai se alterar, porque ele encontrou a sua forma definitiva, que era a forma da Marta. Eu acho isso fenomenal. O Will encontrando a Demon dele, que é a Kujava, né? A gatinha. Ele finalmente tendo ali a representação física do seu Demon. Toda a questão dos dois se apaixonando, entendendo que eles estavam apaixonados, isso já tinha sido, ao longo da temporada, dado muitos indícios que eles estavam sentindo um pelo outro, a força do sentimento de um pelo outro. E o que me deixa mais feliz da série ter trazido é que o Philip Pullman, né, o criador dessa história, ele constrói essa narrativa de que no final a gente entende. Lá na primeira temporada, no primeiro livro, a gente via que o Magistério queria separar os demons das crianças, né? Porque eles acreditavam que a salvação do ser humano estava nessa pureza que os demons corrompiam, porque eles traziam o pó. Quando eles fixavam a sua forma, eles traziam muito mais pó para eles e para os humanos. Eles viam isso como um pecado. E a gente entende no final da história que isso não é um problema, é uma distorção, né, da ideia dessa conexão com a energia, com o todo, com o pó, com todas as coisas vivas, que na verdade são acrescentadas, são fortalecidas quando você amadurece. Então o autor ele desconstrói essa ideia de que a pureza, aquilo que há de bom, está na inocência. Pelo contrário, ele diz que a gente vai crescendo, melhorando, se aproximando do todo, justamente quando a gente ganha experiência, quando a gente amadurece, quando a gente cresce, quando a gente vive experiências na nossa vida, quando a gente vive, inclusive, né, como o episódio final deixa claro, experiências que nos conectam com outras pessoas, o amor. É a partir disso que a vida vai brotando, né? E com ela o pó e todas as coisas do universo. É muito bonito isso aí, é muito bonito. Isso aí, para mim, depois que você entende toda essa noção do que era esse universo do Philip Pullman, toda a explicação por trás, e a importância, inclusive, da personagem da Mary Maloney trazendo tudo isso. Cara, para mim, a rebelião do Azriel não era nada. É fichinha. Sei lá, eu acho incrível assim esse final da história. Como eu falei, eu ainda prefiro terminar num ponto alto, né? Eu acho que esse último episódio foi fiel ao livro, mas ele Foi. termina de um... Tipo, é muito tempo para concluir, né? Tá bom que eles tinham que colocar muita coisa, né? Que ficou para trás, né? Como a história da cientista. Mas, assim, como eu falo, foi um episódio... Eu achei muito longo para ser só de resolução, né? Ele começa muito calmo, assim, até que chega realmente ao final, que é onde dá aquela animada, entre aspas, né? Porque é resolução e ele se separando. Como eu falo, é muito tempo ali cozinhando só para finalizar as coisas que a série precisava, né? Como você falou, ainda tem um negócio muito bonito e tal, dos Demons, né? Finalização dos Demons, eles ficando do jeito na última forma como eles precisavam, né? Eu acho que isso daqui eu vou colocar um adendo, porque eu não imaginava que eles fossem utilizar os Demons dessa forma. Eu acho que eles apareceram bastante na série de TV, né? Eu não me lembro se no último filme, né, foi a Bússola de Ouro, se isso tinha sido uma das críticas, mas um dos meus medos para a série de TV é que eles iam cortar muitas participações dos Demons por questão de orçamento. E não Então, cortaram então fiquei muito feliz assim com também. o andamento que eles deram para eles na trama, né? E é claro, a questão do romance dos dois, né? Eles descobrindo que eles se amavam e não podendo ficar juntos, né? Eles tendo esse final Exato. trágico que, de novo, né? Mesmo 20 anos depois, eu ainda lembrava Eu desse também. final, porque é algo que é completamente diferente do que a gente costuma ver. E eu acredito que vai ser um ponto forte aí para
a série de TV. É claro que já acabou, não ficou algo muito conhecido, né, mas eu acho que pela forma como acabou, por causa desse negócio ser mais filosófico, eu ainda tenho a esperança que seja mais bem comentado, assim, uma vez que o pessoal pare para pensar na série de TV, né, em Sim. tudo que ela trouxe. Se você falou, e eu né, concordo totalmente com você, que a gente leu esses livros há muito tempo e a gente tinha ficado, por exemplo, marcado pela essa cena da autoridade que a gente não teve, né, na série, mas como você disse, outra coisa que nos marcou foi a conclusão, foi a dor que a gente sentiu quando a gente leu a Luneta Amber e entendeu, assim como eu e a Lara entenderam, que eles precisavam viver separados, né? Toda coisa deles, né, prometendo um para o outro que eles iam sentar lá no banco uma vez por ano, uma hora, Uhum. né, naquele dia, para eles estarem juntos até eles morrerem e poderem se encontrar, porque nesse caso era a única forma deles se encontrarem depois Uhum. da morte, né? E essa dor foi tão profunda quando eu né, li os livros e foi reacendida quando assistindo a esse episódio final. E você falou, eu acho que apesar da gente não ter tido aquele outro lá, quem chegar no final dessa série vai ficar marcado por esse final, porque é um final muito, muito potente, é um final muito Uhum. emocional, é um final muito bonito e trágico, né? Eu acho que por isso que ele é tão memorável, porque ele é trágico também. Você acha que se tivesse terminado tudo feliz, ele não tinha ficado tão marcante Uhum. na nossa vida. Então, eu concordo com você, eu espero que, apesar da série ter terminado, a gente sabe que tem alguns outros livros que o Philip Pullman ainda está lançando. É uma série nova que tem uma história que se passa antes, tem uma história que se passa depois com a Lyra. O Will aparentemente nunca mais foi vista Uhum. nos livros, mas ainda tem um livro para ser lançado. Mas eu não sei se a gente vai ter mais dessa história. Ah, só o futuro Não, nos diria, assim, talvez só se passar muito tempo, entendeu? Mas, assim, nos Mas quem. próximos anos, pode esquecer, assim, que a série teria que ter bombado, que nem Game of Thrones, para eles Pois é, pensarem para eles em pensarem prequel, sequência hum, imediata. exatamente. Mas eu espero que a série permaneça acessível e que as pessoas redescubram, né, a história, redescubram essa série que eu acho que, com todas as limitações que teve, ela foi feita com muito carinho, ela foi feita com cuidado. A gente tem reclamações, a gente reclamou vários pontos aqui, mas o meu sentimento mais forte ao fim dessa série é de verdade gratidão por ter visto ela. E assim, gratidão por terem tido cuidado com tantas coisas que foram importantes para a história, assim. Tantos elementos que são tão bonitos, que tornam a história do Philip Pullman tão marcante. Para agora, para 20 anos atrás, para, né, 2023, para 2043, vai continuar, eu acho, sendo importante no nosso coração, né? Essa narrativa, o Will, a Lyra, os Demons. É isso, assim, com todas as reclamações que eu tenho das 3 temporadas, eu simplesmente fiquei apaixonada pela série e ela me fez reacender o amor por essa história que já carrego aí há 2 décadas. Como você falou aí, pelo menos a gente fica extremamente satisfeito que a gente pôde assistir a série, né? E foi uma série de fantasia, eu acho que uma das poucas assim que não passou por muitas críticas, turbulência, mudança, né? Sempre seguiu bem, né, do que a gente chama mais fiel aos livros, e a gente conseguiu concluir assim de boa. Graças a Deus eram só 3 livros, 3 temporadas, né? E deu para terminar na tranquilidade, né? Mesmo passando um tempo aí por causa da pandemia. Exato. E que foi corajosa, né? Mais uma Uhum. vez, a gente reclamou de alguns pontos aqui, mas a série foi muito corajosa, porque essa história é uma história difícil. É uma história que a gente não imaginava. Quando cancelaram a série ali nos filmes, eu simplesmente olhei para aquilo e falei, já imaginava.
Já Uhum. imaginavam que eles não iam conseguir contar essa história. É, Então, muito ter da visto hora. ela acontecer, sim, foi sério. Parabéns para os organizadores, né, os Uhum. idealizadores da série, para o elenco e para tudo. Deixe nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês já conheciam a história, se vocês ficaram surpresos, o coração de vocês ainda está despedaçado com o final. A gente deixa que vai continuar 20 anos depois essa sequência, essa separação da Lyra vai continuar doendo dentro de vocês. Obrigado aí, dá um like aí quem gostou, se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.